E hoje o nosso tema em destaque é a regulação das redes sociais. E a gente recebe aqui no estúdio o professor da FADIR, Carlos Barbosa. Muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço o convite e poder discutir um tema que é do momento, né? Pois é. Então, a internet, né, que está tão discutida, muita gente falando sobre regulamentar as redes sociais. O que significa isso, professor, para a gente já começar o nosso bate-papo? Olha, o que a gente está discutindo quando a gente fala sobre regulamentação de rede social é a gente tratar de um direito fundamental que a gente tem, liberdade, em termos de liberdade de expressão. Aqueles que são contrários à regulamentação das redes sociais, eles falam que isso acabaria com a liberdade de expressão, a diversidade e a pluralidade na internet. Só que eles desconsideram, ao afirmar isso, que a liberdade, como direito fundamental, ele não é um direito absoluto. Quando ele encontra ali um choque com outros direitos fundamentais, ele é passível de restrição. Porque todos os aspectos da nossa vida são regulamentados pelo direito. Todos. Portanto, a discussão de que devemos ou não regulamentar a internet, ela é uma discussão que merece ser feita devido à importância que as redes sociais ganharam nos últimos tempos. E isso faz parte até de uma discussão, de um dos aspectos do aprofundamento da nossa democracia, já que os últimos anos foram marcados pela utilização de redes sociais para fazer ataques a essa democracia. Então a gente não pode definir num campo de atuação de empresas privadas, porque as redes sociais são grandes empresas que estão aí ganhando muito dinheiro com a sua atuação, falar que não, esse é um campo que eu não posso colocar a mão, num campo que eu não posso regulamentar. Não, eu devo regulamentar. Deve ser regulamentado, então. Sim, deve ser regulamentado. Então a gente pode dizer que a internet hoje em dia não é mais uma terra sem leis, né? Não é a terra de ninguém. Não, e ela nunca foi. O que a gente tem que perceber é que todas as formas de ordenação de rede social, nas suas mais variadas empresas diferentes de rede social, elas representam o quê? Meios de interação e de comunicação. E na nossa vida, todos esses meios de comunicação e interação, eles foram permeados pelo direito. Por exemplo, quando a gente vai realizar um testamento, quando a gente vai realizar um casamento, quando a gente assina um contrato de trabalho, eu tenho direito civil, eu tenho direito contratual, eu tenho direito trabalhista, permeando essas relações. Tudo é organizado, né, professor? Tudo é organizado. Quando eu estou ali na internet, manifestando ali uma determinada opinião sobre um assunto, isso não me dá o direito de atacar a honra alheia. A honra alheia, eu tenho uma previsão no direito civil, eu tenho uma regulamentação dentro do Código Penal. Então, e a internet é um meio de eu difundir isso. O grande problema foi o seguinte: hoje a gente tem uma sociedade que vive em bolhas, em ilhas. E eu só vou aceitar na minha rede social aquele que comunga comigo mais ou menos uma homogeneidade das minhas ideias. A gente perdeu o espaço contraditório nessas bolhas. Então a pessoa acha que está manifestando ali sua opinião. Não, ela não está manifestando sua opinião. Ela está atacando a honra alheia, está caluniando, está difamando, está injuriando, está atacando a honra subjetiva do outro. E ela acha que porque ela é popular nesse meio, na bolha dela, naqueles que comungam com ela essas ideias, de que ela tem a liberdade de poder fazer isso, porque todo mundo vai dar o like para ela. A sociedade não funciona assim. No passado, os antigos falavam assim, o seu direito começa onde termina o meu. Isso é a ideia de coexistência de direitos. Quer dizer, eu devo ter respeito em relação a você, você deve ter respeito em relação a mim. Isso se aplica também nas redes sociais. A gente devia ser educado para isso também. Sim. Tá? E como que vai ficar, como que é previsto essa regulação quando começar a funcionar? O que vai mudar? O que as pessoas podem entender dessa regulação que vai ficar de diferente do que elas mexem hoje na internet? Não vai ser como agora, né? A pessoa vai atacar ali e o que vai ser punido? O que acontece hoje? O que acontece hoje é que a gente tem um Marco Civil Regulatório da Internet, tá? Que representa a Lei 12.965, que ela tem uma seção 3 lá, que começa dos artigos 18 a 22, que ela faz uma regulação. Só que esse Marco Civil, ele é setorizado a uma área do direito, que é a área civil, que estabelece questões de responsabilização civil. Mesmo esse Marco Civil, esses artigos aí do 18 ao 22, eles são um pouco insuficientes na tutela, no estabelecimento dessa responsabilização.
Digo isso por quê? Porque lá afasta a responsabilidade dessas empresas. Fala que essas empresas não têm responsabilidade e elas só serão responsabilizadas subsidiariamente se houver decisão judicial sendo descumprida pelas empresas. A gente precisa avançar nisso. Isso está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo também na Europa, que também quer criar um marco regulatório para essas redes sociais. No Brasil, qual é a proposta? O ministro Flávio Dino, que agora vai mudar, vai virar ministro do STF, ele faz uma proposta através de um projeto de lei que ele entregou, chamado Lei pela Democracia, ou Lei Democrática, que ele tem 3 frentes nessa proposta dele. A primeira frente é estabelecer uma Guarda Nacional, que vai proteger ali aquela região de Brasília, a Praça dos Três Poderes, onde a gente teve, no ano passado, aquelas manifestações de 8 de janeiro. A segunda é um endurecimento de penas que a gente tem num dispositivo do Código Penal, que é lá no 359, eu tenho vários crimes que estão previstos lá que são contra o Estado Democrático de Direito, então ele vai alterar isso. E para o pessoal entender, lá nós temos penas que variam de 3 a 6 anos, de 4 a 8 anos e de 4 a 12 anos. Por exemplo, tentativa de golpe de Estado de 4 a 12 anos. Então a gente tem penas ali, ele quer aumentar essas penas. E o terceiro ponto da lei, que para ele é chave, é a regulamentação das redes sociais. Ele quer abrir uma consulta pública, chamar os setores da sociedade e discutir que forma a gente vai regulamentar essas questões. Um ponto que se coloca lá, que pessoas que são contrárias a esse movimento falam que isso vai caracterizar a censura e que isso vai corroer a democracia brasileira. É a retirada imediata de conteúdo que tenha fake news, conteúdo mentiroso, conteúdo que atende contra a honra alheia, quer dizer, até sem decisão judicial prévia. Então, esse é o ponto de regulamentação. Então, por exemplo, se comprovou que um determinado conteúdo é fake news, notifica a rede social e ela retira e bloqueia. São questões, quando a gente olha assim, e esse é um aspecto que eu queria te falar que eu acho as coisas mais engraçadas. Você fala, vai atentar contra o Estado Democrático de Direito. Tem pessoas nas redes sociais que estão se valendo de um direito fundamental, a liberdade de manifestação do pensamento, para atacar a democracia. Eles atacam a democracia, se valem dos instrumentos que a Constituição coloca para a gente como direito fundamental, que são instrumentos democráticos, que garantem a pluralidade e a liberdade. E aí depois, quando se veem responsabilizados criminalmente, o que eles fazem? Eles olham e falam assim, você está querendo me censurar, era só uma opinião. Não, uma opinião tem que se dar dentro de limites constitucionais e legais. Uma opinião, eu não sou livre só porque estou na internet, no espaço digital, para falar tudo, para achincalhar alguém. Isso aí eu te falo, essas pessoas que se valem desses argumentos, é terraplanismo digital mesmo, tá? Professor, e a privacidade das pessoas que utilizam a rede social? Como que fica essa questão? A grande questão hoje, a gente tem uma lei geral de proteção de dados que você tem que imaginar o seguinte. Quando a gente entra numa rede social, quando a gente está assistindo a digitalização do mundo, uma das grandes características desse novo espaço que a gente tem são os nossos dados pessoais. A gente tem uma lei geral de proteção de dados exatamente para fazer a proteção desses dados aqui. Tá? Então, quer dizer, os dados hoje, eles se tornaram o grande valor. Por que eles se tornaram um grande valor? Porque eu posso, através desses dados, através da inteligência artificial aqui, fazer uma coisa, traçar o seu perfil, ver como que você vai fazer. Então eu preciso proteger isso. Eu não posso simplesmente pegar esses dados e jogar aqui no mundo virtual, porque isso vai circular o mundo. Então, questões que são muito pessoais suas, a respeito de documentação, a respeito de senhas bancárias. Quer dizer, isso hoje eu já tenho uma regulamentação específica. Hoje eu já tenho, quer dizer, um campo que fala sobre a responsabilização advinda dessas questões dos dados. E esses dados, eu te falo uma coisa, a grande questão para o futuro, é como essa inteligência artificial manipula isso
e como essa inteligência artificial interfere até nas nossas escolhas, né? Porque a gente fala, eu sou livre para fazer minhas escolhas, mas quando a gente clica lá no computador e começa a flegar aqueles contratos por adesão que tem lá dentro, já se traça todo um perfil da gente ali, e a inteligência artificial ela trabalha exatamente isso. O que você gosta? O que você consome? E aí ela vai te direcionando no sentido de te aumentar aquela oferta de produtos. Então o que a gente tem aqui? Eu fico brincando, será que eu sou realmente igual? Eu tenho um monte de flags lá, assim, que aparecem de livros para mim, livro disso, livro daquilo. Aí eu falo, olha, a inteligência artificial está me direcionando nesse caminho. Assim. Então a gente tem que tratar dessas questões. Começamos a tratar, mas o debate sempre ele é oportuno. Ou seja, já está na hora dessa regulação ser executada, né, professor? O grande problema da internet, que eu fico vendo assim, é que a gente sempre teve, dentro das relações sociais, um espaço de moderação. Eu sento contigo aqui, né, e a gente conversa, fala, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto do não sei o quê. E a lógica binária das redes sociais, você dá um like, como, por exemplo, teve uma rede social, a mais famosa de todas lá, você só dava like. Quer dizer, a gente passou a entender o seguinte, ou você me dá um like, ou eu te cancelo, te excluo. Então não existe o espaço de debate. Ô amigo, haja com moderação nesse sentido aqui. O que eu falo? Eu te cancelo e corto. Então, só tem duas opções, né? Só duas opções. Ou você está comigo, ou você é contra mim. Cara, e a vida não é assim. O espaço de debate, ele precisa ser retomado. Quer dizer, se eu manifesto... O fato de eu torcer para um determinado time não quer dizer que eu odeio o outro. Quer dizer, a gente perdeu isso. É por isso que a gente precisa colocar ordem, né, professor? Professor, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas muito bom as informações que o senhor passou aqui para a gente.